Memórias do Subdesenvolvimento. Sem dúvida, um dos grandes filmes feitos na América Latina. Repito, um dos grandes filmes feitos na América Latina. Gente, esse filme é fantástico. Sob o ponto de vista teórico, sob o ponto de vista da linguagem. Filme dirigido pelo cubano Tomás Gutiérrez Alea, que é considerado o pai do Nuevo Cine Cubano, que é o cinema que foi feito a partir da Revolução Cubana. Gente, esse filme é um espécime raro, onde consegue usar a ficção e o documentário de maneira tão complementar, assim, que tu não consegue imaginar um sem o outro. Na trama do filme, o personagem Sérgio é um pequeno burguês que vê a família toda dele indo embora para Miami depois da vitória da Revolução Cubana, mas ele decide ficar. Porque diz ele que Miami ele já conhece, mas o que tá para acontecer em Cuba ele nunca viu na vida. E, gente, esse mote de interpretação, essa abordagem, ela é maravilhosa, porque ela rompe com uma certa dicotomia já esperada numa obra como essa, que é a da revolução versus a burguesia, proletariado versus burguesia. Aqui ele insere uma camada adicional. Aqui ele coloca um personagem, o Sérgio, que não é contra a revolução, não é contra lutar contra as injustiças sociais, dirimir a grande exploração que acontece sobre a mão de obra, sobre o trabalho. Aqui ele não se coloca contra, ele apenas não entende aquele processo revolucionário. E não compreender um processo revolucionário, sejamos francos aqui, não é uma exclusividade da burguesia, da pequena burguesia. É um processo que nós só vivemos na dialética dos acontecimentos. E o personagem Sérgio, ele é um intelectual, é um homem versado nas letras, é um homem versado na literatura, é um sujeito que não é um sujeito mostrado assim como desprezível. E isso acaba fazendo assim com que a gente reflita sobre isso. E para deixar claro aqui, o Tomás Gutiérrez Alea, o diretor do filme, ele era um revolucionário, ele inclusive participou da Revolução Cubana e ele era a favor da Revolução, como eu falei, mas ele era um diretor que tinha diversas críticas ao modelo que estava se inserindo na ilha, principalmente a partir do processo de sovietização, quando foi ter uma aproximação muito grande da União Soviética e com Cuba, ele passou a ter muitas críticas, mas ele nunca deixou de ser um apoiador, ainda que com muitas críticas. Nós conseguimos ver nesse filme os processos históricos a partir do olhar do personagem. A gente vê a chamada invasão da Baía dos Porcos, quando ex-militares cubanos entram e invadem Cuba. Nós vemos a crise dos mísseis entre Cuba, União Soviética e Estados Unidos. Tudo isso com essas cenas documentais, mas que estão ali na montagem fílmica de uma maneira assim que é muito orgânica. É difícil fazer daquele jeito como é feito no filme. E o personagem Sérgio, ele vê a sociedade cubana, ele vê a história de Cuba sempre com um certo olhar de arrogância, apesar da gente compreender o personagem. Ele, inclusive, simbolicamente, ele vê a cidade de cima, ele vive, né, num apartamento alto, num prédio alto, ele olha a cidade lá com assim, um monóculo, né, ele vai olhando tudo, ele vai olhando e vai refletindo, nós vamos ouvindo a reflexão dele. Inclusive, é um filme muito baseado, assim, no existencialismo do personagem. Isso é algo, assim, gente, que eu acho muito, muito rico. E reunindo esses atributos, não à toa, esse filme foi o filme mais premiado do mundo em 1968. Embora a história do filme se passe entre 1961 e 63, o filme foi realizado em 68, o emblemático ano de 68, quando esse filme aqui foi o mais premiado do mundo. Como eu falei, o diretor aqui, ele era um revolucionário, mas tinha suas críticas. Inclusive, ele dizia que a dialética era o que salvava a revolução, né? E por isso ele achava importante essas críticas. E no próprio filme, a gente vê, por exemplo, apesar de muitos ataques aos Estados Unidos por parte do filme, a gente vê algumas questões importantes, assim. A gente vê até alguns indicativos de censura. Tem uma passagem do filme, uma cena do filme, onde o próprio Alea aparece. Ele aparece sendo o próprio Alea e ele vai lá e conversa com o personagem, o Sérgio, que é amigo dele, conversa. E ele tá falando de um filme que ele vai fazer, que é um filme que a gente vê que é o próprio Memórias do Subdesenvolvimento, que ele fala de algumas técnicas que ele tá usando pro filme passar. Ou seja, pra passar onde, né? Pra conseguir não ser censurado.
Ao mesmo tempo, a gente vê assim, os vícios pequeno-burgueses do personagem, a gente vê assim, um machismo muito grande. O personagem do Sérgio ele se relaciona com muitas mulheres, mas ele só gosta de uma, que ele lembra com carinho, que era uma mulher de origem sueca, loira, muito linda. As demais mulheres que a gente vê ele se relacionando, ele tem um desprezo por elas, né? E é interessante que tem uma personagem que ele fica por mais tempo, que no final ela tenta cancelar ele, uma coisa bem que a gente vê hoje em dia, isso é muito interessante. Ela vai lá e faz acusações a ele sem provar, e ele chega aí pra um tribunal, né? Enfim, não vou dar detalhes aqui porque vocês podem assistir o filme. Inclusive, vocês podem assistir esse filme gratuitamente. Onde, Alexandre? Na Cinemateca Play, que é um portal de filmes gratuitos que eu tô lançando. Vou deixar o link aqui na descrição, nos meus perfis, enfim. Vocês podem assistir esse filme gratuitamente na Cinemateca Play. Maravilhoso filme. E a ideia da Cinemateca Play é ter filmes e ter vídeos de análise dos filmes. Então é diferente desses streams que a gente vê por aí, porque aqui não é um stream, tá, gente? É um catálogo que direciona pra vocês verem os filmes. E tem análise dos filmes como esse aqui que vocês estão vendo aqui, vocês vão encontrar na Cinemateca Play. E também, gente, eu escrevi um artigo acadêmico sobre esse filme faz alguns anos atrás. Eu vou ver se eu encontro ele e vou deixar em algum lugar aqui pra quem quiser ler. Mas é um filme muito interessante e ele tem vários filmes dentro do filme. Não é por episódio não, mas pela linguagem. O começo do filme é quase um curta-metragem com uma festa alegre lá, que é uma referência a um filme que foi censurado no começo da Revolução, que é o caso do PM. Enfim, isso é uma outra história que eu não vou entrar aqui. Tem aparições do Fidel Castro, né, a disputa do Castro contra o John Kennedy na questão da crise dos mísseis lá em 63. Gente, veja o filme, eu recomendo demais, esse filme é belíssimo. Talvez seja considerado um pouco difícil de assimilar, mas é um filme que ele é muito rico, ainda mais quando a gente começa a estudar o filme, tá bom? E peço pra vocês curtirem esse vídeo aqui, se inscreverem na nossa Cinemateca Histórica e conheçam a Cinemateca Play.